Graça e paz, meus irmãos. Bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Espero que esteja gostando e desfrutando do nosso estudo sobre o Sermão do Monte. Você lembra o que estudamos e falamos na última lição? O tema que tratamos lá em Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5, sobre o juízo precipitado. Caso você tenha perdido, aconselho você a ver nosso último estudo. E para você que esqueceu, aconselho a rever novamente. Hoje, o nosso estudo, nós vamos falar sobre o verdadeiro discípulo e as suas dificuldades em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, do versículo 6 ao 14. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. E você vai perceber a continuação do nosso último estudo, onde trabalhamos sobre o juízo precipitado. A palavra de Deus diz lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 6 ao 14. Não dei o que é sagrado aos cães, nem atire as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se você, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que estão nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, faça aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Entre pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que encontram. Logo no início do nosso estudo, no versículo 6, Jesus apresenta um contraponto ao que disse lá no nosso último estudo, do versículo 1 ao versículo 5 de Mateus capítulo 7. Nós precisamos avaliar a situação, julgar e discernir. Aqui o texto nos mostra e retrata falar de cães de rua e porcos selvagens que podem se tornar agressivos. O evangelho, que é santo, não deve ser lançado aos cães que já se decidiram contra o reino de Deus e vão se voltar contra quem tentar pregar a palavra para eles. As pérolas que o texto fala podem parecer comida, mas quando os porcos percebem o engano, eles vão cuspir as joias e as pisotear. Algumas verdades o evangelho pode servir apenas para despertar a ira de pessoas com o coração endurecido. Naturalmente precisamos ter paciência e não ter pressa em classificar como cães ou porcos as pessoas que demonstram resistência ao evangelho nos primeiros contatos. Com certeza você já participou disso, já vivenciou isso. Nós, como cristãos, devemos exercer discernimento, pois nem todos são ovelhas. Alguns são cães ou porcos, outros são lobos vestidos de ovelhas. Nós somos ovelhas do Senhor, mas isso não significa que devemos nos deixar ser tosqueados por qualquer um. Eu gostaria de apresentar uma razão pelas quais devemos julgar, mas julgar com discernimento. A primeira coisa, como povo de Deus, temos o privilégio de lidar com as coisas santas do Senhor. Ele nos confia as verdadeiras, preciosas, que é a palavra de Deus, a verdade preciosa, né? E devemos cuidar delas com bastante zelo,
Nenhum sacerdote dedicado lançaria carne do altar a um cão imundo, e somente um tolo daria pérola, aos porcos. Apesar de ser verdade que precisamos levar o evangelho a toda criatura. Até mesmo, meus irmãos, o próprio Jesus recusou falar com Herodes, lá em Lucas capítulo 23, versículo 9. E Paulo se recusou a argumentar com as pessoas que resistiam à palavra, lá em Atos capítulo 13, a partir do versículo 44. Assim, o julgamento não deve ser motivado por um desejo de condenar os outros, mas sim voltado à ministração das pessoas. Observe que Jesus sempre tratou as pessoas de acordo com as necessidades e condições espirituais de cada um. Não tinha um discurso padronizado que não usavam com todos. Ele tratou do novo nascimento com Nicodemos, mas falou lá da água viva com a mulher samaritana. Quando os líderes religiosos tentaram armar uma cilada, recusou-se a responder a sua pergunta, Mateus capítulo 21, a partir do versículo 23. A primeira coisa que o cristão sábio faz é avaliar as condições do coração da pessoa antes de compartilhar com ela as pérolas preciosas da verdade de Deus. Então, vamos falar agora um pouquinho do versículo 7 ao versículo 11? Jesus ele deixa bem claro que nós devemos nos relacionar com Deus como nosso Pai. A nossa relação com Ele é familiar e não comercial. Ela deve ser afetiva e não utilitária, como muitos acabam fazendo. Ele mostra que a oração é o meio de nos relacionarmos com Deus e não primariamente de receber coisas de Deus. Embora tenhamos lá na Bíblia a promessa de que Ele dará boas coisas aos que lhe pedirem. Devemos, porém, com cuidado, pedir sempre com gratidão e humildade. Já imaginou do absurdo das pessoas que acabam pedindo a Deus de forma a reivindicar ou cobrar seus direitos como filhos de Deus? Isso acaba sendo ensinado em alguns círculos religiosos, algumas igrejas, esquecendo que somos filhos adotivos. É como se a pessoa falasse: Deus, eu determino, eu quero isso para mim. Então, nós podemos observar no texto que nossa relação com Deus está na oração. Por isso que Jesus fala também sobre a oração neste ponto da sua mensagem, para tratar e mostrar a maneira como Deus julga e como devemos fazer isso, mas apenas Deus julga com perfeição. Por isso é preciso orar e buscar a sabedoria e orientação de Deus. Se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5. A história do jovem rei Salomão, ele sabia que não possuía a sabedoria necessária para julgar Israel, de modo que ele orou a Deus e o Senhor, em sua graça, respondeu a sua oração. 1 Reis, capítulo 3 em seguinte. Se nós queremos discernimento espiritual, precisamos e devemos sempre pedir a Deus, buscar a sua vontade, bater a porta que conduz o ministério mais elevado. Deus supre as necessidades dos seus filhos, meu irmão. Ele supre a sua, ele supre a minha. Nosso julgamento em relação aos outros deve ser governado por esse princípio, pois do contrário nós nos tornamos orgulhosos e críticos e o nosso caráter espiritual vai se acabando. O amor de Deus em nossa vida nos capacita a ajudar os outros, mesmo que aqueles que querem nos prejudicar você. Por isso que é importante lembrar que a prática dessa regra tem um preço. Se desejamos o melhor de Deus para nós e para os outros, mas os outros acabam resistindo a essa vontade de Deus, sem dúvida sofreremos oposição. Você precisa lembrar sempre que somos o sal que queima
a ferida aberta, a luz que mostra a sujeira. Por isso que nos versículos 13 e 14 da palavra de Deus e do nosso estudo, podemos encontrar base para o julgamento, mas sempre atentos ao maior perigo, que é enganar a si mesmo, como os escribas e fariseus que haviam se convencido de que eram justos e de que os outros eram pecadores. É possível conhecer a linguagem correta, acreditar intelectualmente nas doutrinas, obedecer às regras e ainda assim não ter a salvação. Por isso que Jesus emprega duas ilustrações para nos ajudar a julgar a nós mesmos e aos outros. As duas portas e os dois caminhos, versículo 13 e versículo 14. Trata-se do caminho para o céu e do caminho para o inferno. Todos gostam da porta larga e do caminho espaçoso. No entanto, a fé não pode ser julgada por estatísticas, pois nem sempre a maioria tem razão. Só porque todos fazem alguma coisa não quer dizer, meu irmão, que estamos fazendo o que é certo. Na verdade, é justamente ao contrário. O povo de Deus sempre foi um remanescente, uma minoria aqui nesse mundo. E não é difícil descobrir por quê. A porta que conduz à vida é estreita e o caminho é solitário e penoso. É possível andar no caminho espaçoso e levar conosco bagagens de pecados e de desejos mundanos. Mas se tornamos o caminho estreito, teremos de abrir mão de todas essas coisas. Eis, portanto, o primeiro teste. Sua profissão de fé em Cristo custou alguma coisa para você? Você lembra quando você fez ela? Sua profissão de fé, sua pública profissão, batismo? Se sua resposta seja negativa, sinto lhe dizer que não foi uma profissão verdadeira. Muitas pessoas que creem em Jesus Cristo nunca deixam o caminho largo e tudo o que ele oferece. Tem uma vida cristã fácil que não exige coisa alguma. Jesus diz que o caminho estreito é difícil. Não se pode escolher duas estradas, meu irmão, e tomar dois rumos diferentes ao mesmo tempo. Por isso precisamos assumir a postura do verdadeiro discípulo. E quando nós assumimos, experimentamos pela graça de Deus as dificuldades do caminho do verdadeiro discípulo. Que o Senhor Jesus venha tocar no seu coração neste domingo. Quero te incentivar, eu quero te encorajar a continuar participando da nossa escola bíblica dominical. Você que não acompanhou os outros estudos, queria convidar você a ir lá atrás, entrar no canal do YouTube e ver as aulas que estão lá atrás. Meu irmão, queria orar por você, queria orar com você e que o Senhor venha falar, o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações nesse domingo de manhã. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um que está me assistindo nesse momento, que aquilo que nós conversamos, que nós falamos hoje, que venha entrar ao coração de cada um, que as tuas verdades venham ser alicerçadas sobre a nossa vida. Obrigado porque a tua misericórdia tem se renovado a cada manhã sobre nós. Louvado seja o teu nome pela vida de cada irmão. Que o Senhor nos abençoe nesse domingo, abençoe o culto de hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a você a participar dos nossos cultos presenciais que começou a partir de domingo passado. Para você que deseja participar, nós elaboramos um protocolo. Entra no site da Terceira Igreja, você pode baixar o aplicativo da Terceira Igreja também, que ali você está sendo atualizado sempre de alguma informação nova. E você pode fazer a sua inscrição lá. Nós limitamos o culto aos domingos das 18 horas para 30 pessoas. Então ainda dá tempo para você que quer matar saudade, você que quer ver alguns irmãos
eu quero te convidar a celebrar, a adorar o Senhor e ouvir uma palavra nesse domingo às 18 horas. Você que é do grupo de risco, eu quero convidar e incentivar você a continuar assistindo da sua casa os cultos e que o Senhor continue te abençoando e te fortalecendo, que logo, logo estaremos juntos novamente. Deus abençoe você, meu irmão. Fica na paz.